Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma modal utilizando só HTML, CSS e JavaScript. É algo bem simples, com apenas uma tag HTML. Obviamente você vai desenvolver um pouco mais, mas é tranquilo, é fácil, é a melhor maneira para você criar uma modal em 2025. Bom, primeiro de tudo, você vai precisar de uma IDE para você fazer o código, pode ser o seu bloco de notas, qualquer coisa. Eu vou estar utilizando o VS Code e nele você vai abrir uma pasta. Eu já criei uma pasta aqui em Downloads, tá? Com o nome Modal. Se você quiser, é só arrastar para cá. Opa, deu uma travada aqui. Pronto. Arrastou para cá. Agora a gente vai começar. Trust the authors. Beleza. A gente vai criar um novo arquivo aqui, tá? Index.html. Aqui é onde a gente vai construir o nosso HTML. Também vamos construir o nosso CSS. Eu vou colocar style.css. E eu também vou colocar o JavaScript, script.js. Pronto, vamos começar pelo HTML aqui, tá? Você pode dar uma exclamação aqui, ele já vai gerar todo o doctype aqui, tá? Aqui eu mudo para PTBR, é importante. Aqui é o título, eu vou colocar modal mesmo. É só o título que vai aparecer lá no rodapé, lá no... Aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Tá vendo? Ele aparece aqui, ó, modal, tá? Pronto. Agora a gente vai começar a codificação. Primeiro vamos linkar o nosso CSS e o JavaScript. Vamos aqui, link rel stylesheet href. Aí a gente pega o style CSS aqui. Vamos pegar também o script. O script, no caso, ele pode ser no final do código ou ele pode ser aqui no começo também. Você pode vir aqui, script, source, e aqui você coloca script.js, que é onde está o seu script. Se você tiver salvado em outro diretório, você vai ter que navegar pelo diretório aqui, na barrinha mesmo, tá? E aqui para ele executar, você coloca um deffer, tá? Se você deixar ele aqui no topo, tem que ter o deffer. Se você quiser deixar ele lá embaixo, depois do body, você também pode colocar, agora tira o deffer, tá? Eu vou deixar ele aqui mesmo. E aí vamos começar. Aqui eu vou começar aqui com um dialog. Dentro do dialog eu vou colocar um article, header, div e um H1 que é para colocar o título. O título é você que sabe, eu vou colocar modal mesmo, modal pop-up. É um exemplo, mas aí você obviamente vai personalizar do jeito que você quiser. Se for um formulário de cadastro, aí lembre-se de que você precisa colocar o form, você pode substituir o article pelo form, tá? Se você for enviar essas informações para algum lugar. Por exemplo, aquele pop-up que aparece para enviar um e-mail. Como nesse caso é só um exemplo, eu não estou enviando nada para ninguém, eu só estou exibindo na tela, eu não preciso colocar o form, tá? Pronto. Header. Aqui eu vou colocar um section para fazer a separação. E aqui eu vou colocar uma tag P mesmo, normal, só para colocar um texto. Um texto vai de sua preferência, eu vou colocar um texto fictício também, só para aparecer mesmo, para você conseguir visualizar. Para fazer um texto fictício, você pode utilizar o Loren 50, um exemplo. Aí ele gerou aqui o Loren. Eu acredito que isso significa que tenha 50 palavras. Não tenho certeza, mas se alguém tiver mais conhecimento sobre o Loren, pode comentar aqui e corrigir, tá? Agora tem um footer, porque vamos colocar um botão aqui, tá? Esse botão ele vai ser importante porque ele vai ser utilizado para fechar a modal, tá? E aí eu vou colocar aqui button. Dentro de button vou colocar um span e vou colocar fechar, tá? É o texto que está dentro do button. Aqui eu vou adicionar um ID para ele, tá? É importante colocar um ID, porque ele vai ser para fechar. Eu vou precisar chamar ele lá no JavaScript, e a melhor maneira de você chamar é colocando um ID ou uma classe. Como ele é único, eu vou colocar uma ID mesmo, fechar. Aqui no dialog eu vou colocar também um ID, né? Um ID, uma modal. E fora do dialog também eu vou colocar um botão. Esse botão aqui, ele é para a gente abrir a modal. Clicar nele e a modal abre. Eu vou colocar um span dentro, óbvio, e digitar
abrir, pode ser, abrir modal. Mas, obviamente, você vai adaptar de acordo com o seu projeto, pelo amor de Deus, tá. Pronto, eu tô aqui, abrir, ótimo. Vou colocar um ID também, abrir modal, ou simplesmente só abrir, eu vou deixar abrir modal porque fica mais específico. Aqui eu já estou executando, tá, aqui, opa. Perceba que quando eu visualizo aqui a exibição lá no meu navegador, né, é só você clicar aqui do lado direito e você colocar Open with Live Server, você tem que instalar essa extensão. É uma extensão onde você consegue visualizar o que você está editando em tempo real, ao invés de você ir lá na sua pasta, abrir o HTML e ter que ficar dando F5, tá? É bem simples de instalar. Vem aqui em Instâncias, aí pesquisa aqui, ó, Live Server. Tá vendo esse aqui? Você só clica e instala. Eu não vou desinstalar, obviamente, porque eu já estou usando aqui, normal, tá? Voltando aqui para o nosso código, perceba que não está aparecendo nada, só está aparecendo o botão. É porque o dialog ele já começa escondido, tá? Para você fazer ele aparecer, para você pelo menos estilizar, você tem que dar um open aqui no dialog, tá vendo? Você digita open, pronto, apareceu magicamente na tela. Tá vendo que tá tudo feio, né? Não se preocupa que vamos estilizar. Eu vou fazer uma estilização simples porque a ideia é mais mostrar como criar a modal do que deixar ela com a cara da Apple ou algo assim, tá? Então a ideia é só mostrar como funciona e aí você fica com a criatividade de deixar ele bonito, bem estilizado e afins, tá? Eu vou encolher isso aqui porque eu preciso fazer o style ao mesmo tempo que eu preciso ver o meu HTML para eu poder manipular, tá? Eu vou colocar ele aqui lado a lado, pronto. Primeiro de tudo, eu vou lá na raiz do código do CSS e vou tirar algumas coisas. Padding 0, margem 0, box sizing, border box. Pronto. Depois que a gente tirou as margens padrões aqui que o HTML gera, vamos começar aqui com o código. Aqui você vai colocar um hashtag modal, que é o ID que você atribuiu aqui a modal, tá vendo? Aqui a gente vai remover essa borda que tá bem feia, bem estranho aqui, tá? É só você dar um border none, beleza? Outline também, outline none. Esse outline é porque às vezes quando você clica na modal, ela forma uma borda em torno da modal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Agora não dá pra ver. Mas ele era para ter uma borda aqui, quando você clica aparece uma borda e fica estranho, não fica legal. Mas tira o outline para se certificar, e aqui eu vou colocar um margem, opa, margem alto. O margem alto é para a gente centralizar a div, tá? No caso, o modal. Aqui eu vou colocar também um max width, eu vou testar 25 em, tá? Aí fica ao seu critério, ou 25 ou 30 em, que é o tamanho máximo de que essa div pode crescer, tá? Eu vou colocar 25 em mesmo. E aí, beleza. O que que eu vou fazer agora? Estilizar o article. Geralmente eu vou fazer uma estilização bem simples, só para ficar didático mesmo, para você ver como é que faz. Para a gente chegar lá, é só você colocar um modal, que é o ID principal, né, o pai, e depois article. Pronto. Tá vendo aqui? Modal, article. Agora dentro daqui eu vou começar a estilizar. Eu vou fazer o flexbox aqui básico, display flex, flex direction column, gap 1 em, que é para afastar, tá? Tá vendo? Ele afasta essas tags que são filhas aqui. Tá vendo? O header, o section e o footer, eles vão afastar em 1 em, tá? Eu acho que eu coloquei demais, eu vou colocar 0,5 em mesmo. Maravilha, bonitinho, tá? Aqui eu gosto de dar um padding também. Eu acho que eu vou dar um pad de 1 em, mas para ficar mais visível, eu vou dar um box shadow. Eu boto 2.5 px, 2.5 px, 5 px pixel e uma cor. Ele já vai black, pode ser black mesmo, tá? Ou você pode colocar uma cor, sei lá, roxo, roxo é purple, purple. Um exemplo, tá?
Aqui eu vou dar um border radius, que é para deixar a borda redonda. Pode ser 0,5 mesmo, que ele vai dar uma arredondada, tá vendo? Olha como ficou meio redondinho aqui. E beleza. Aqui tem um botão fechar. Eu não vou mexer aqui, tá? Mas uma coisa importante também é a fonte, tá? Eu estou utilizando a fonte padrão aqui, mas eu consigo mudar também para uma fonte que eu quero. É só você digitar pare e você importar a fonte que você quiser. Tem várias fontes no Google. Eu vou utilizar o sans serif mesmo. Fonte family, sans serif, tá? Vou utilizar essa mesma padrão, mas você pode colocar a fonte que você quiser. Agora vamos lá no footer. O problema é que como eu encapsulei tudo aqui na modal, dentro da modal o footer tá tudo encapsulado aqui, tá vendo? Eu quero que esse botão ele cresça. Eu quero que ele cresça de fato e ocupe esse espaço todo aqui. Para isso eu vou utilizar o width 100%. No filho eu vou ter que fazer a mesma coisa, footer, div width 100%. E no button também eu vou fazer a mesma coisa. Div, button, widget 100%. Tá, mas não mudou nada. Eu vou só deixar aqui. Fechar. Pronto. Aqui eu vou dar um display flex, tá? Background none, para tirar essa estilização meio feia que é do botão. Border none. Outline none. Já sei porque não tá funcionando. Eu vi que não tá pegando aqui, tá vendo? Eu esqueci de colocar o article dentro. Article, é só você colocar article aqui e o article aqui. Você vê que ele funcionou, tá vendo? Tirou toda a estilização ali do botão. Para você fazer o mouse mudar aqui para o ponteiro, é só você colocar aqui o cursor pointer, tá? Que aí ele vai, tá vendo? Ficar assim, tá vendo? Clicável. Beleza. Aqui, ok. Eu vou colocar uma cor também aqui no botão, tá? Background color. Vou testar esse Blue Violet aqui. É só um exemplo. Eu vou colocar um Justify Content Center. Pronto. E eu vou colocar também um padding de 0,5 1 tá? Esse padding é para ele crescer, tá vendo como ele fica? Dá um border radius de 25 0,25. Na verdade eu vou colocar 5 mesmo. E aqui, fechou, tá? Você também pode colocar uma cor aqui pro texto, tá? É só você colocar aqui, copia e cola. Embaixo você seleciona o spam, porque o spam tá dentro aqui do botão, tá vendo? É sempre uma hierarquia, tá vendo? Spam, button, fechar, div, footer, depois article, depois o modal, tá vendo? É sempre uma hierarquia. É bom você fazer isso porque quando o seu código cresce, você consegue visualizar melhor o que está acontecendo, qual estilização é parte de qual. Porque projetos grandes fica muito difícil de você identificar se você não organizar o seu código. Aí isso se chama um código limpo, até nas questões simples de CSS. Aqui eu vou colocar uma color, eu vou colocar uma cor bem fraquinha mesmo, essa aqui. Pode ser branco também. E eu vou colocar um bold aqui, tá vendo? Fechar. Eu não gostei muito desse texto fechar, não. Eu vou colocar um ok. Tá vendo? Melhorou, tá vendo? Você também pode dar um box shadow aqui para deixar uma sombra. Box shadow, opa. A mesma coisa, 2,5. E a cor? Pode ser Blue Violet. Eu acredito que Blue Violet não vai ficar legal. Não gostei. Pode ser um Black. Deixa Blue Violet mesmo. Mas aí você vai deixando do jeito que você quiser, tá? E aqui tá a modal pronta. Tá, mas como é que eu faço para poder fazê-las aparecer, desaparecer? Aí já entra o JavaScript na jogada.
Primeiro vamos tirar aqui esse modal open, tá? Eu vou tirar aqui. Desapareceu. Vamos lá. Vamos para o JavaScript que você já colocou aqui, tá? Eu vou empurrar ele para cá para o lado para eu conseguir visualizar junto com o HTML, tá? Pronto. Primeiro de tudo, vamos pegar o botão abrir modal. Esse botão aqui, tá vendo? Tá bem feinho, é só como exemplo. Pronto, ele tá aqui, é esse aqui. Você tem esse ID aqui, tá vendo? Abrir modal. Aqui no JavaScript, você vai criar uma constante para poder chamar esse botão lá no JavaScript. É só você colocar aqui const botão abrir, é o nome da variável, é igual a document.querySelector. E aqui você vai colocar a mesma coisa que você faz lá no seu CSS. Você dá um entre aspas, pode ser aspas simples ou duplas, dá um jogo da velha, abrir modal. Pronto. Beleza. Eu vou só encolher um pouquinho aqui para eu conseguir visualizar melhor, tá? Agora, o que que a gente vai fazer com esse botão abrir? Primeiro, a gente vai colocar um event listener nele, para ele abrir a modal. Agora, você vai pegar a variável que você acabou de criar e você vai criar um event listener, tá bom? Botão abrir, que é o que você acabou de criar, ponto add event listener, abre parênteses, entre aspas simples ou duplas, clique, é a função, o evento clicar, vírgula, pode ser para você tirar o event propagation depois. Aqui você vai colocar uma seta, tá? Igual, maior, abre chaves e fecha. Ele já vai fazer isso automaticamente no VS Code. Entra aqui, beleza, apertou um Enter. Agora a gente vai criar também uma variável para o dialog. É bem simples. Eu vou colocar aqui const modal é igual a documents.querySelector, a mesma coisa. Modal, que é o ID da modal. Tá vendo aqui? Beleza, bonitinho, suave. Como que a gente vai fazer para abrir? Tá vendo esse botão abrir? A gente colocou um event listener de clique. Quando a gente clicar nele, ele vai disparar algo. É só você agora pegar essa modal que você acabou de criar. Aí, ó, modal.show modal. Vem aqui, fecha. E aí, vamos testar aqui se vai funcionar. Clicou, abriu o pop-up. Tá vendo como é simples? É muito simples. Agora, para fechar a modal, você vê que aqui, ó, ela tá aberta, mas ela não fecha. Eu vou dar um F5, tá? E aí agora a gente vai colocar o seletor para fechar a modal nesse botão OK aqui. Pode ser um OK, se você quiser criar um botão X e colocar aqui no cantinho, vai funcionar assim, tá bom? Normal. Eu vou colocar um OK porque a ideia é só mostrar como funciona, como fazer isso no JavaScript. Para você fechar a modal é bem simples, tá? Aqui eu vou fazer também uma nova variável, const botão fechar, fazendo junto contigo, que está em casa, document, querySelector, fechar. Opa, tem que colocar entre aspas, não esqueça. Fechar. Pronto. Beleza. Aqui, a mesma coisa. Botão fechar, ponto add event listener, clique e pronto. Aqui eu vou colocar agora modal, que é a modal que a gente já criou a variável, ponto close. É só isso, não é closest, é close. Fechou aqui. Pronto. Olha só que simples. Aqui eu cliquei, abri a modal, aqui eu cliquei, não funcionou. Bom, eu já sei porque não funcionou, na verdade foi isso aqui, ó. É um ID, ó, jogo da velha. Não esqueçam do jogo da velha. Quem sabe aí, quem manja aí já deve ter me corrigido horrores aí em casa. Mas beleza. Cliquei, abriu, clicou, fechou. É só isso, simples, fácil. Modal é uma coisa muito prática. Antigamente, as modais, elas eram criadas com a div, você criava uma div, escondia ela com o JavaScript e depois mostrava ela também com JavaScript. Eu achava uma gambiarra de fazer, tá? Era bem ruim. Mas no HTML5, eles introduziram esse dialog aqui que facilita muito a vida da gente, tá?
E basicamente é isso, é muito simples criar uma modal. Eu acredito que essa minha modal não é a mais bonita de todas, mas eu acho que você, de alguma forma, conseguiu pegar os princípios básicos aqui de como você abrir, como você fechar, e o resto você vai alocando aí no seu projeto. Quanto maior for o seu projeto, mais o grau de dificuldade. Essa ideia é para pessoas iniciantes, tá? Se você é uma pessoa que manja e tá falando: "Poxa, meu Deus, que modal feia, que HTML mal construído". Na verdade, isso aqui é o simples, o básico para você começar a criar suas modais tranquilamente, tá? De verdade. Espero de alguma forma que esse vídeo tenha te ajudado muito. Se te ajudou, se fez a diferença aí no seu trabalho, nos seus estudos aí da faculdade, clica no vídeo aí, clica pra eu esqueci como é. Clica no joinha aí, deixa o like, se inscreve no canal. Aqui, eu vou estar postando vídeo sempre, toda semana, sobre o assunto, sobre programação em si, mais voltado para front-end, que é a área que eu mais domino, e eu posso dar dicas, conversar com você sempre, se você também quiser conversar um papo mais privado comigo, é só você me chamar no Instagram. Meu Instagram também tá na descrição do vídeo. E muito obrigado, qualquer coisa chama aí, vamos conversar, bater um papo legal, tá? Obrigado, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo, espero de verdade que tenha te ajudado, e até logo. Tchau, tchau.